Diz assim, ó: quando Samuel ficou velho, pôs os seus filhos como juízes de Israel. O seu filho mais velho se chamava Joel e o mais novo Abias. Eles eram juízes na cidade de Berseba. Porém não seguiram o exemplo do pai. Estavam interessados somente em ganhar dinheiro. Aceitavam dinheiro por fora e não decidiam os casos com justiça. Então todos os líderes de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: olhe, você já está ficando velho e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso queremos que nos arranje um rei para nos governar, como acontece em outros países. Samuel não gostou do pedido deles, então orou a Deus, o Senhor. E ele respondeu assim: atenda o pedido do povo. Não é só você que eles rejeitaram a mim como rei. Desde que eu os trouxe do Egito, eles sempre me têm abandonado e têm adorado outros deuses. Agora estão fazendo com você o que sempre fizeram comigo. Portanto, atenda o pedido deles, mas avise essa gente, explicando com toda a clareza como o rei vai tratá-los. Então Samuel explicou ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha dito. Ele disse, e preste muita atenção nessa noite, você que está assistindo essa live: o rei os tratará assim: tomará os filhos de vocês para serem soldados, porá alguns para servirem nos seus carros de guerra, outros na cavalaria e outros para correrem adiante dos carros. Colocará alguns deles como oficiais encarregados de 1000 soldados e outros encarregados de 50. Os seus filhos terão de cultivar as terras dele, fazer as suas colheitas e fabricar as suas armas e equipamento para os seus carros de guerra. As filhas de vocês terão de preparar os perfumes do rei e trabalhar como suas cozinheiras e padeiras. Ele tomará de vocês os melhores campos, plantações de uvas, bosques de oliveiras, e dará tudo aos seus funcionários. Ficará com a 10ª parte dos cereais e das uvas, para dar aos funcionários da corte e aos outros funcionários. Tomará também os empregados de vocês, o melhor gado e os melhores jumentos para trabalharem para ele. E ficará com a 10ª parte dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus escravos. Oh, estou sentindo a presença de Deus neste lugar. Quando isso acontecer, vocês chorarão amargamente por causa do rei que escolheram. Porém, o Senhor Deus não ouvirá as suas queixas. Mas o povo não se importou com o aviso de Samuel. Pelo contrário, eles disseram: não adianta, nós queremos um rei. Queremos ser como as outras nações ou os outros países. Queremos ter um rei para nos governar, para nos dirigir na guerra e lutar em nossas batalhas. Samuel ouviu o que eles disseram, então foi e contou tudo a Deus, o Senhor. Ele respondeu: faça o que eles querem, dê a eles um rei. Aí Samuel pediu a todos os homens de Israel que voltassem para as casas. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Eu era feliz e não sabia. Se vocês perguntassem para mim, claro, eu ia falar quando eu era criança. Claro. Se você perguntar para minha esposa, ela ia falar quando eu era solteira. Claro. Depois que ela casou, prova. Mas tivemos filhos lindos, então é bênção. Mas é claro que eu vou falar quando eu era criança. E agora eu vou entrar na mensagem. Se você perguntar para mim, na parte espiritual, nem sei se eu vou conseguir. Deus faz presente nesse lugar. Eu me lembro quando eu entrei nesse lugar a primeira vez. Eu me lembro que a igreja estava lotada dos dois lados. Eu me lembro que eu fui bem recepcionado por um jovem chamado Marquinhos. Ah, que coisa linda aquilo. Me lembro que na primeira noite que eu entrei aqui, eu já ia receber a Jesus como Senhor. Mas a Juliana, jogou um balde de água fria perguntando: você tem certeza? Mas aí na segunda vez não teve jeito, voltei aqui.
E quando eu entrei aqui de novo, eu entrei nesse lugar, e eu senti algo que eu nunca tinha sentido antes. Algo profundo visitava a minha alma, me estremecia. E quando eu olhava assim, aquela igreja, e aqui, pregando o evangelista Ronildo, vermelho, cheio de unção. Me lembro que não foi eu que me levantei a minha mão, mas o próprio Espírito Santo, que me convenceu do pecado, da justiça, levantou a minha mão. Me lembro também que quando eu fui no corredor dessa igreja, fiquei no altar, o evangelista Ronildo foi usado de uma forma especial, dizendo que já me via pregando a palavra com terno e gravata. Se você me perguntar, eu era feliz e não sabia. Eu vou me lembrar do meu batismo nesse ministério, lá no 7. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, no primeiro amor. Fez chuva e frio naquele dia. Tudo para eu e a Juliana desanimar, mas não. Estava marcado pelo próprio Senhor na eternidade que nós batizaríamos naquele dia. E foi lindo. Que delícia, no 7. Eu lembro que o irmão João e a irmã Cida tiveram uma visão, falando que via ouro no rio. Se você me perguntar, eu era feliz e não sabia. Eu lembro que o irmão Pedrão, lembra? Ele batizou comigo e com a Juliana. Se você me perguntar o que eu lembro, eu era feliz e não sabia neste lugar, na parte espiritual. Eu lembro quando eu olhava para esse púlpito, eu via o pastor Roberto, cheio de unção. Eu via meu cunhado, presbítero Ricardo, cheio de unção e da presença do Senhor. Eu lembro do Marcão cantando os hinos da harpa. Eu lembro a irmã Cida Pardinho. Quem está feliz com Jesus, dê graças a Deus. Eu lembro do pastor Luiz Manuel Messias. Saudoso pastor Luiz, nem pastor Marquinhos. Que coisa ali dele que te batizou. Coisa linda. Eu lembro que cada saudação dele era assim, algo sobrenatural. Eu me lembro de tanta gente, meu Deus. Eu me lembro, sabe, vai, o Manuel Messias, a pastora Roberta. Me lembro do Henrique, lá na porta, um guerreiro de Jesus nesse ministério. O missionário Ailton, com os corinhos. A irmã Márcia. O Pardinho, Oswaldo Pardinho. Oswaldo Pardinho não é do meu tempo. Não é do meu tempo, eu comecei em 2004. Me lembro de tanta coisa boa que Deus já fez neste lugar. Me lembro de tanta coisa boa, meu Deus do céu. Mas por que você está falando isso, evangelista André? Porque certamente o povo judeu, agora entra na palavra, nos dias de hoje, depois desse episódio, em 1 Samuel capítulo 8, muitos deles devem pensar: nós éramos felizes e não sabíamos. Eu vi uma reportagem há esses dias atrás que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está sendo acusado de 3 processos de corrupção. E você vai entender que depois que eles decretaram isso, o impeachment de Deus sobre o governo dessa nação, esse povo nunca mais tiveram paz. Nunca mais. Por quê? Porque tiraram o governo de Deus e colocaram o governo do coração do homem. Colocaram o governo no orgulho do homem, da vaidade do homem. Irmãos e irmãs que estão assistindo, Deus gastou muito para que eu e você fôssemos salvos. Se você não sabe, estávamos todos condenados à morte. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que quem crê nele seja salvo e não condenado. Mas para livrar o seu povo também da escravidão do Egito, Deus também não poupou o esforço. Você conhece a história? Deus mandou 10 pragas. 10 pragas. O povo sai do Egito, e aí um mar à frente. Atrás 600 homens escolhidos do exército egípcio. Deus abre o mar. O povo passa. E quando o exército inimigo vai atrás para destruir
a nação eleita, a nação que era governada por Deus, Deus os esmaga com o mar. A ciência já provou isso. E acharam pedaços de carruagens. Provaram, está provado. Não é só a Bíblia que fala, mas a ciência comprovou isso também. Esse povo nunca precisou de que as outras nações tinham. Nunca. Porque enquanto eles obedeciam à ordem de Deus, em todas as suas guerras, em tudo, eles eram vitoriosos, pastor Manuel Messias, pastor Marquinhos. Enquanto o povo obedeceu a Deus, eles foram lá, tomaram a Canaã, terra que mana leite e mel. E lá viviam pessoas, né? Me ajude aí. Guerreiros, gigantes, não é isso? Os anaquins. É muita, tá vendo o conhecimento aqui dos pastores? Honrem seus pastores. Glórias a Deus. Enquanto o povo obedeceu a Deus e teve Deus como seu governante, como seu rei, esse povo nunca teve derrota. Os dias se passam, vou andar com a mensagem, até chegar ao ponto de Samuel estar velho. Samuel era profeta. Samuel fica idoso, fica mais experiente, né, de idade avançada, e coloca seus 2 filhos para ser juízes para o povo de Israel. Seus filhos não seguem o exemplo do seu pai Samuel, e começam a serem corruptos, né? Começam a ganhar dinheiro por fora. E aqui eu quero abrir um parêntese. O povo, em vez de resolver o problema, em vez de tratar o problema, né? Sendo obedientes a Deus, né? Deixando que Deus reinasse nas suas vidas, não. Eles começam a desejar aquilo que não era para eles. Começa a sair fora do propósito. Eles começam a ser o que não era para eles serem. Um povo governado por um rei. Gosto muito de rede social e uso muito ela, principalmente para evangelizar. Mas se fosse nos dias de hoje, o povo de Israel estava no Facebook olhando para o perfil das nações vizinhas e vendo que as nações vizinhas tinham um rei. O povo tirava selfie com seus reis. Olha só, meu rei com coroa, com cetro, né? Até bobo da corte tinha. E a nação começa a querer o que não era para eles. Não sou contra você ver a rede social, mas não deseje o que não é para você. Não queira ser o que não é para você ser. Use a rede social com responsabilidade. Deus tem um propósito para a sua vida. E ao invés do povo de Israel tratar o problema, de repente tirá-los, os corruptos, e colocar uma pessoa séria, outro profeta, quem sabe, consultar a Deus. Não, eles decretam: nós queremos um rei para as nossas vidas, como as outras nações têm. Samuel fica louco. Samuel fica louco e vai falar. Entristece muito isso. O pastor Marcos está me ajudando. Ele entristece e vai consultar a Deus. E Deus começa a explicar para ele: Samuel, esse povo desde muito tempo está me rejeitando. Esse povo há muito tempo quer ser governado por eles mesmos, pelo coração e não por mim. Fale para eles. Eles querem um rei, eles vão ter um rei, mas vai ter algumas regras. E as regras eram severas, irmãos. Não sei se você prestou atenção na leitura do texto. Os filhos poderiam ser até escravos do rei. Está na palavra, não sei o que estou dizendo. Fala aí, pastor Messias. Ali está dizendo, vai dizimar, né? 10% das suas melhores colheitas, dos seus melhores vinhos, as melhores terras vai ser destinado para o uso do rei, para o governo do rei, para ele dar para quem ele quiser, ainda para dar para os seus oficiais, para os seus funcionários. Então, é algo tremendo quando você leva para essa linha. Quando Israel deixa um governo teocrático, né? Que Deus é que governava, e passa para e invoca, né? Para eles um reinado monárquico, né? Aonde um homem estabelece uma soberania. Então, e o coração do homem é
própria vaidade, né? Fala, pastor Marquinhos. As pessoas têm um entendimento às vezes errado, dizendo que foi o povo quem quis, que levantou Saul como rei. Se nós lemos o texto, Deus falou para Samuel que quem iria levantar seria ele e como seria o governo. Então Deus não tirou, Deus não saiu da frente. Deus permitiu que aquilo acontecesse para que eles entendessem que era melhor Deus do que o homem. Mas vocês querem assim? Eu vou permitir isso. Só que lá na frente vai acontecer o que a gente está falando. Vocês eram felizes e não sabiam. Tá pegando a visão, irmãos? Tá pegando? Olha que coisa linda, né? Tá pegando a visão que Deus quer falar conosco aqui nessa noite? Então ele fala para o povo e o povo já estava decidido. Tragédia anunciada. Mas enfim, decretaram, nós queremos um rei. E aí, se você acompanhar toda a história dessa nação, você vê, faz 72 anos eles voltaram a ser uma nação. Esse ano aniversário, 72 anos de ser reconhecido como nação novamente. De tanto que esse povo nunca mais teve paz. E agora eu quero entrar na palavra. Será que você está sendo governado por Deus ou por você mesmo? Analise a sua vida. Porque o que mais eu estou ouvindo nos últimos anos é um evangelho que diz que se você não tem dinheiro, que você não tem posse, que você não tem um carro bom, você não tem Deus na sua vida. Mas não. O que eu entendo na palavra é que para você, o maior sinal de você ter Deus na sua vida é você ter paz. Você ter paz. Não estou dizendo que você ser rico, ter posses é pecado, não. Porque Deus ainda continua sendo dono do ouro e da prata. Mas estou dizendo para você analisar se realmente o jeito que você está vivendo, você está tendo paz, você está dormindo à noite, ou você está tendo que tomar calmante para dormir à noite. Quando eu falo isso, eu lembro do salmista Davi em Salmo 4. No versículo 8 ele diz assim, em paz me deito e durmo, porque eu sei quem me sustenta em segurança. E no versículo 7 ele diz que ter a paz, ele quer dizer isso, que ter a paz do Senhor, que dormir em paz com o Senhor Jesus, era muito mais importante, é muito mais importante que você ter toda aquela prosperidade que Deus o havia dado. Como está sendo a sua vida? Quem está governando a sua vida? Será que é Deus? Ou será que é o seu coração? Se for o seu coração, ou se for as suas emoções, se for as suas ansiedades, você está correndo um alto risco, irmão, de a sua vida virar uma tragédia. Mas agora, se for Deus que está governando a sua vida, eu quero dizer que você terá sucesso, porque a vontade de Deus continua sendo boa, perfeita e agradável. Aleluia, glórias a Deus. Mas você pode falar assim, mas o meu coração está cheio de boa intenção. Eu me lembro também de Davi, que estava cheio de boa intenção quando foi buscar a arca. Não é assim? E de boa intenção o inferno está cheinho, irmão. Porque se você estiver fora do propósito de Deus, se você estiver fora do tempo de Deus, se você estiver fazendo do jeito que Deus não falou para você fazer, o resultado será morte, irmão. Entenda isso para a sua vida nessa noite. A intenção de Davi era excelente, buscar a arca de Deus, ou seja, a presença de Deus para Jerusalém. Mas Davi construiu um carro de boi, que não poderia ser construído. Ele vai com esse carro de boi, coloca a arca em cima desse carro de bois, e a Bíblia diz que chega um momento que os bois tropeçam, a arca se inclina, e Uzá, se não me engano, né? Uzá, ele toca onde ele não poderia ter tocado. E qual é o resultado? Morte. Por quê? Porque não estava fazendo do jeito que Deus decretou que fosse feito, não estava no tempo de Deus. Então, de repente, você pode ter adiantado alguma promessa que Deus fez para você. A promessa é essa. De repente você está até no lugar certo, mas a hora errada, e é por isso que o resultado não está sendo bom. Eu quero trazer você a uma reflexão, irmão, de quem está
verdadeiramente reinando na sua vida? Se é Deus ou se é você? Faz 15 anos que eu sou convertido. 15 anos. No primeiro e no segundo ano, Deus governou a minha vida. Vivi o primeiro amor. Mas no terceiro ano, para você que está assistindo, fiz algo terrível para a minha vida. Comecei a olhar as nações vizinhas. Comecei a olhar para a vida dos outros e quis ser o que não era para eu ser. Queria algo que não era para mim. E como teve sofrimento nesses longos 13 anos. Quanto sofrimento. Por quê? Porque eu queria ter aquilo que não era para mim. E quanto mais eu corria atrás disso, mais isso corria de mim. Porque quem estava governando a minha vida não era Deus, o Senhor. Quem estava governando a minha vida era eu, o meu coração, que a Bíblia diz que é enganoso. Até chegar ao ponto que Deus me trouxe para um lugar que eu nunca achava que ia tocar a planta dos meus pés novamente. Entenda, nunca amaldiçoei Tupã, porque minha família é daqui. Eu amo minha família, eu amo esse ministério, eu amo os irmãos, eu amo essa cidade. Mas eu queria algo material a mais e a minha intenção era boa. Sabe o que eu dizia em meu coração? Que eu queria ser um homem de sucesso, para que eu ajudasse a obra do Senhor. Trabalhava duro e tinha a obra como um bico, porque eu governava a minha vida. Cheguei aqui em Tupã, estou sem nada, financeiramente falando, roubaram até meu carro, mas estou em paz. Aleluia, porque Deus está governando a minha vida. Estou pensando igual o salmista Davi falou: em paz eu me deito e durmo, porque é Ele que está governando a minha vida. Por isso nessa noite, irmão, decrete para a sua vida que Deus reine ou volte para o Senhor. Deixe que Deus reine na sua vida, governe a sua vida, para que você durma em paz, irmão, porque o que Ele quer para a sua vida é o melhor. A vontade dele é boa, e se é boa não é ruim nem mais ou menos, ela é perfeita, e se ela é perfeita, você vai ter paz, você vai ter sucesso. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, porque as outras coisas todas vão ser acrescentadas na sua vida. Mas enquanto você reinar na sua vida, há uma chance muito grande de a sua vida ser uma tragédia. Por isso Deus te chamou para assistir essa live nessa noite, para que você volte atrás, para você parar, pensar: estamos vivendo sim um tempo difícil de isolamento, mas tudo coopera para o bem daqueles que temem ao Senhor e são chamados para os seus decretos. Deus está dando uma chance para você, irmão e irmã que está assistindo essa live, para você refletir sobre a sua vida, o que você tem feito, para você lembrar do tempo que você era feliz. Meu Deus, quanto eu orava, quanto eu jejuava. Eu acordava às 3 da manhã, lembra, Gil? Nós orávamos e íamos no monte. Eu chegava de viagem, deixava meu carro na garagem, eu pegava a bicicleta do meu sobrinho, ia eu, o Gil, o Ricardo e o Ailton para o monte, fazendo campanhas em monte. Como tudo era lindo, porque Deus governava a minha vida. Mas quando você começa a governar a sua vida, você começa a ver defeito em tudo. Você começa a falar que o louvor não está bom, você começa a falar que a palavra não está falando com você, você começa a achar que o defeito está nas outras pessoas, mas não. Deus está nessa noite alertando você que na verdade, que se você está governando a sua vida, o defeito, o problema está com você, irmãos, com você, irmã. Nessa noite, volte para Jesus, faça dele o seu governante, volte para o tempo que você era feliz, volte para o tempo que você era simples, como Jesus sempre foi e é, e sempre será. Volte para o tempo que você cria na palavra de Deus. Você cria sim que existe vida após a morte, e existe morte após a morte também, e que só existe um caminho para você alcançar essa vida e vida eterna. Esse caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, Deus que está lá no céu, senão por Ele, irmãos. Reflita nessa noite essa mensagem que Deus
trouxe para mim e para você. Faça de Deus novamente o governante da sua vida e desfrute de uma vida com paz. Não faça como Jó, que acordava de madrugada pensando e preocupado onde os filhos poderiam estar. De repente você está vivendo essa vida, sabe por quê? Porque como Jó, você só ouvia falar de Deus. Por quê? Porque Deus não reina na sua vida. Mas você sabe a história. Jó passa por um processo. E depois de passar por um processo, Jó, com as suas próprias palavras, ele reconhece que antes ele só ouvia falar. Mas depois do processo, ele começou a ver Deus, ouvir Deus, e ver o melhor de Deus para a vida dele, porque a Bíblia diz que tudo em dobro ele recebe de Deus, quando Deus começa a governar a sua vida. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão assistindo essa live para acabar, 9h20, que você se afastou dos caminhos do Senhor, porque de repente você se frustrou com alguma coisa ou com alguém. O próprio Senhor Jesus está te convidando nessa noite a voltar para Ele, para você viver aquele tempo que você era feliz e não sabia. O Senhor também está te convidando, você que nunca recebeu a Jesus como Senhor, como governante, como presidente, como rei da sua vida, para que você receba nessa noite Ele, para que a sua vida seja uma vida de paz e de abundância e de prosperidade. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a minha vida. O próprio Senhor Jesus falou assim: não seja ansioso com qualquer coisa. Não adianta você ser ansioso, Ele diz, porque com as suas ansiedades você não vai conseguir acrescentar na sua vida nenhum côvado. 45 centímetros. Que coisa incrível. Não adianta você correr para lá e para cá. Eu só vou falar mais uma experiência. Dias atrás, na casa da minha sogra, estou morando de favor, mas estou em paz, porque Deus está governando a minha vida. Fiquei desesperado, desempregado, sem nada. O que eu vou fazer? Correndo para lá, meu coração começou a desesperar. Quando eu vou no fundo da casa da minha sogra, eu começo a ouvir a voz de Deus falando: olha para as árvores, olha para os pássaros. Eles não fiam, eles não trabalham, mas eu os sustento todo santo dia. Não vai ser a sua ansiedade que vai acrescentar na sua vida, vai ser o Senhor Jesus, a sua confiança nele, que vai melhorar a sua vida. Quando você determinar que Jesus é o rei da sua vida, incondicionalmente, da circunstância, não troque o que você quer para a vida toda, só por aquilo que você quer, só por um momento. Vou melhorar. Não troque o que você quer para a vida toda, aquilo que você quer, só por um momento. Porque o próprio Senhor Jesus disse assim: eu vos deixo a minha paz, não a paz que esse mundo possa dar, mas a minha paz, a única paz que existe de verdade. E é essa paz que o Senhor Jesus está deixando para você nessa noite.